Olá, olá, minhas co-criadoras maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E para aquelas pessoas que são novas aqui, prazer, eu sou a Ela Rodrigues e neste canal eu falo sobre lei da atração e cocriação, como você manifesta a vida dos seus sonhos através dos ensinamentos da mecânica quântica. Bora para mais um vídeo? Hoje eu resolvi compartilhar uma experiência de uma técnica que eu aprendi através de um filme. Este filme se chama Quem Somos Nós, mas se você assisti-lo de mente aberta, não tem como você não sair deste filme sem você ficar se questionando se tudo aquilo é real, se tudo aquilo que está lá dentro, que é ensinado, é possível. Gente, vocês têm que assistir esse filme, Quem Somos Nós. É maravilhoso. Vai fazer assim, ó, na sua mente. Vai bagunçar tudo que você acredita, todas as suas crenças. É um filme maravilhoso para você assistir sozinha, com a família inteira. O filme fala sobre como é possível você ter uma vida dos seus sonhos, tudo que você deseja, através do que a mecânica quântica explica. Ela revela como é possível você cocriar a sua realidade. E este filme foi elaborado através de cientistas renomados no mundo da ciência. E um deles é o Joe Dispenza. Ele é maravilhoso, ele tem vários livros publicados e um deles é o que me fez assim mudar completamente a minha visão em relação aos meus hábitos, ao que eu cocriei até hoje na minha vida, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se eu não me engano, acho que esse é o título. Mas ele é maravilhoso. Mas voltando ao filme, e chega uma parte do filme que o Dr. Joe Dispenza, ele fala a respeito de como ele cocriava o dia dele. E antes dele levantar da cama, quando ele abria os olhos, ele já imaginava e sentia como seria aquele dia para ele. Então ele visualizava, né, os afazeres que ele tinha, os compromissos que ele tinha para aquele dia, como seria, como ele estaria de humor, como que as coisas dariam certo para ele. E ele também visualizava coisas que não estavam na agenda dele, mas que ele queria que acontecesse. E quando ele fazia essa técnica, ele praticava esta técnica antes mesmo de levantar da cama, acontecia exatamente como ele previa. É como se ele se visualizasse, sentisse, como se ele já estivesse vivendo aquele dia no presente. Então tudo que ele teria que fazer neste dia, na mente dele, nos pensamentos, ele já estava vivenciando isso. Porque esse foi um dos filmes que o professor Hélio indicou para assistir. Então eu fiquei muito curiosa e fui lá assistir. Passaram alguns meses, tá? Eu continuei com os meus estudos e tal, e acabei esquecendo deste filme. Esses dias atrás, eu não sei com você se é assim, mas quando eu planejo fazer muitas coisas no mesmo dia, eu acabo não dando conta. Na verdade, eu acabo fazendo nada. Eu planejo fazer muitas coisas, mas acabo fazendo nada. E se eu faço, é muito pouco. Eu acabo meio que perdendo o dia. E aí eu sempre fico postergando para o outro dia, E naquele dia já tenho o acumulado de tarefas dos dias anteriores. Então é uma loucura. Eu não consigo focar, quando eu estou fazendo alguma coisa, focar naquilo que eu estou para fazer, que é aquilo que eu preciso fazer, e consequentemente manter o foco e a concentração para fazer as outras coisas que são necessárias. Então qualquer coisa tira a minha atenção, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo algo, eu já estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo para fazer, e aí que acaba me estressando, dando aquela confusão mental, e aí qualquer coisa que surja de imprevisto, ou um celular que toca, aí eu fico conversando muito tempo, ou meu marido me chama pra gente conversar. Ou o meu marido que me chama para conversar e a gente acaba conversando sobre outras coisas.
ou pedindo para assistir um trecho da coisa que ele está assistindo, de alguma coisa, eu acabo sentando no sofá e acabo não fazendo mais nada. É incrível como isso acontece. Aí quando eu vou ver, já se passaram horas, o dia já está acabando e eu não fiz absolutamente nada do que era necessário. As coisas básicas do dia a dia eu faço, eu consigo. Mas as coisas que eu queria realmente para ser mais produtiva, fazer algo para mim, sabe? Empreender, colocar alguns projetos em ação, eu não consigo. E aí eu parei, pensei comigo mesma, perguntei para a consciência divina que habita em mim, não só dentro de mim, mas como em você também, a consciência divina está dentro de você. O que eu poderia fazer de modo que eu conseguisse dar conta de todos os afazeres, de todos os compromissos e ainda ter tempo de de colocar em prática os meus objetivos, os meus projetos, como encaixar a minha agenda que é meia tão confusa e tão corrida ao mesmo tempo. Então passaram-se algumas horas, no final do dia, meio que me deu um estralo assim, eu lembrei do filme. E justamente na parte em que o Dr. Joe Dispenza fala a respeito do ritual que ele tem antes de acordar. Então eu fiquei pensando, será mesmo? Bom, eu sei que é possível a gente cocriar, mas será que daria certo no dia assim tão rápido? E eu tentei fazer no outro dia. Em um belo dia eu acordei, só abri os olhos assim, enquanto eu estava deitada na cama. E aí eu pensei, né? Vou fazer a técnica do Dr. Joe Dispenza. Então voltei a fechar os meus olhos e comecei a me visualizar e sentir como seria o meu dia, né? Naquele dia. Então eu comecei a me visualizar e sentir como se eu estivesse vivenciando. Então eu coloquei que ao levantar da cama eu iria me alongar, coisa que eu não faço, né? Que eu só faço depois da oração que eu vou fazer o yoga. Mas era um teste. Eu iria me alongar assim que eu levantasse da cama, beber um copo com água, ir até aqui meu escritório, né? O meu estúdio, para poder fazer a minha oração, fazer a higiene, tudo na ordem, né? Claro que agora eu não me lembro, mas é tudo na ordem. Depois descer para poder colocar comidinha para as gatas, praticar o meu yoga e assim por diante, né? Fazer os deveres da casa, dá tempo de fazer tudo. E também me visualizei filmando, gravando o vídeo para o canal, que era a carta mágica que eu estava querendo muito gravar. Mas eu sabia que nesta semana eu não iria ter tempo de gravar novamente, de tão louca que está a minha agenda, né? Então eu visualizei tudo nesse dia. Eu resolvendo as coisas que eu tinha que resolver fora de casa, dentro de casa, as coisas que eu precisava, que era muito urgente resolver, e assim por diante, e ainda dando tempo de gravar o vídeo e editar uma boa parte. Terminei a minha visualização. Só que aí deu um sono, mas um sono tão gostoso assim, que eu voltei a cochilar novamente. Tá, depois que eu acordei desse cochilo, eu levantei da cama, coloquei os meus pés no chão, e inconscientemente eu comecei a me alongar. Eu nem lembrava que eu tinha feito essa visualização. Tá, deu certo? Aí vamos ver como que vai ser o restante do dia. Aí eu fui, fiz o que estava planejado na minha visualização. E o interessante é que eu estava presente. Eu sentia mais concentração e mais foco. Aí eu fui fazendo as minhas tarefas, fui fazer o que eu estava planejando fazer. E detalhe, quando o telefone tocava, ou vinha alguma notícia, algum e-mail, eu olhava, era o que me distraía muito, eu só olhava ali o celular ali rapidinho e já saía para fazer o que eu tinha que fazer. Inconscientemente, o meu cérebro, o meu agir evitava coisas que fariam com que eu procrastinasse e não fizesse o restante das coisas. Então eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava sentindo e como que eu estava agindo no presente. Então eu já não tinha mais interesse, nesse dia eu não tinha interesse em coisas aleatórias que poderiam me tirar, né, a concentração. Então eu fui fazendo tudo conforme eu tinha programado, conforme eu tinha visualizado na minha mente.
E foi muito interessante. Chegou quase no finalzinho do dia, eu achei, não vai dar tempo de eu fazer a gravação. Mas do nada me surgiu uma vontade e um pensamento assim, dá tempo sim, eu tenho tempo de fazer essa gravação. Então eu vim aqui no estúdio, comecei a montar, né, ligar a câmera, colocar a iluminação e tal, e comecei a gravar. E depois da gravação, quando terminou, eu fiquei bem surpresa. Não é que deu tempo e eu consegui fazer até aquilo que não estava programado na minha agenda, né? Mas eu consegui fazer o que estava programado na minha visualização. E logo após me veio o pensamento, eu consigo fazer uma bela de uma edição, pelo menos o início dos recortes, para eu poder depois vir fazer a edição normalmente no outro dia. E quando eu me dei conta, eram umas 11 horas da noite, eu tinha terminado de fazer a edição da parte básica, né, que é os recortes. E esses recortes, quem edita sabe, é muito chato de fazer, porque leva muito tempo, tem erros de fala, às vezes você espirra, às vezes vem gente conversar com você, às vezes o gato pula ou acaba fazendo barulho para brincar e aí você tem que cortar. Às vezes o que você disse não ficou audível, né? E você tem que cortar e pegar umas falas, tentar juntar tudo. É muito, mas muito trabalhoso esta parte da edição. Quando eu me dei conta, eu fiz toda a edição neste dia, sem precisar postergar para o outro dia. Então ficou muito mais fácil o restante das edições no outro dia para fazer. E foi neste exato momento que eu percebi, realmente funciona. Até as coisas que não estavam programadas na minha agenda física nos dias anteriores para aquele dia, consegui fazer exatamente o que eu tinha visualizado e sentido. Claro que nos outros dias depois disso eu não consegui fazer, porque isto é um hábito que você tem que criar. Então eu estou começando a colocar em prática, a criar esse hábito ao longo do tempo. 2 dias atrás eu tentei novamente fazer essa técnica e realmente deu muito certo. Ou seja, no segundo dia eu tive a minha afirmação definitiva que isto funciona. Mas eu preciso criar este hábito todos os dias. Se eu falar para você que é fácil você fazer isso todos os dias, eu estaria mentindo, porque não é fácil. Você tem que começar a criar os hábitos aos poucos. Você vai começando um dia de cada vez. Não deu esse dia? Tenta amanhã. Não deu no outro? Tenta no outro dia. Coloca no seu celular, coloca um alarme que você tem que fazer isto ou aquilo. Mas vai, né, adquirindo o hábito de fazer, porque é muito importante. Tem dias que eu acordo, faço a minha visualização, mas eu já tô tanto sono que eu acordo às vezes 4h30, 5 horas da manhã. Então eu acordo meio assim atrapalhada, eu começo a fazer a técnica e eu acabo dormindo. Então, e o engraçado é que quando eu projeto fazer, né, eu faço a técnica até o certo momento que eu visualizei e senti e eu acabei dormindo, esse pouco tempo que eu consegui visualizar, ele se realiza, ele se concretiza no dia. É muito engraçado. Então, ultimamente eu ando com um pouco mais de sono, eu não sei se é por causa da ressonância harmônica, porque isso também influencia, as famosas catarses, mas quando eu tenho a chance e não durmo e acabo co-criando o dia inteirinho, dá certo. Hoje foi um desses dias que eu consegui fazer a visualização e sentir. Não é que tá dando certo, porque eu estou gravando, não estava na minha agenda de hoje, mas eu coloquei isso na minha visualização que eu iria gravar hoje e falar justamente dessa técnica. Muito surreal, mas é real ao mesmo tempo. Então eu queria vir aqui compartilhar essa experiência e esse é um modo de você ser mais produtiva no seu dia a dia, de você conseguir dar conta de tudo, porque eu sei que a nossa vida é muito corrida e às vezes a gente liga o piloto automático e vai que vai e seja que Deus quiser, não é assim? Então, se você fizer essa técnica, o seu dia vai fluir com mais leveza, você vai dar conta de fazer tudo.
Por isso que eu achei tão importante trazer essa experiência para vocês. E eu queria saber, você aí que me acompanha, que está assistindo esse vídeo, você já tinha ouvido falar dessa técnica? Já aplicou? Deu certo para você? Então eu sugiro que você primeiro vá assistir o filme Quem Somos Nós, assista todo ele com a mente aberta e depois faça esse exercício, essa visualização, esse sentimento, programe o seu dia desta forma antes de você levantar da cama e depois vem aqui nos comentários e escreve o que aconteceu, se funcionou para você. Assim você vai estar ajudando outras pessoas a também co-criarem, né? A programarem o seu dia com mais leveza. Então é isso, esse foi o meu relato, a minha experiência com esta técnica e espero ter ajudado você, espero que essa informação tenha sido útil para você e eu espero o seu comentário aqui, tá ok? Então um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!